Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Pessoas empreendedoras transformam sonho em realidade. Desbravadoras, elas partem de uma ideia e perseguem os resultados com obstinação. Esses exemplos ocorrem com frequência, com a busca da qualificação e a luta pela conquista do mercado, com criatividade, o marketing da ousadia e muita proatividade. Essas pessoas se tornam merecedoras de admiração. Em alguns casos, elas vivenciam o desabrochar da vocação para o relacionamento e a arte de lidar com o público. Por isso, alguns são instados a transmitir suas experiências a terceiros, o que os tornam ainda mais diferenciados. É assim que nascem os palestrantes, os que assumem a missão de falar aos outros das suas próprias experiências ou daquilo que é necessário ser feito para se chegar ao caminho do êxito. E é exatamente um exemplo nessa área que está conosco hoje no Ponto de Vista, que é Jussier Ramalho, de jornaleiro a palestrante, aliás, o primeiro palestrante do Brasil. Jussier, uma alegria muito grande recebê-lo. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar conosco do programa Ponto de Vista. Obrigado, Nelson. E Ponto de Vista eu sempre vejo quando estou em Natal. E é bacana estar aqui com você, uma figura que eu conheço há muito tempo. E hoje, jornalista, uma pessoa que tem um trabalho e tem um programa que, como você me falou, líder de audiência. E eu fico muito feliz de poder passar isso para os seus telespectadores, para as pessoas que veem seu programa, como eu vejo também. Um pouco da minha experiência, um pouco da minha trajetória, um pouco da minha vida, para que isso sirva de exemplo, ou pelo menos de inspiração para algumas pessoas que queiram ser empreendedores. Sem dúvida. Jussier, o que é que você queria ser quando era garoto? Nelson, aos 3 anos de idade, eu morava nas Quintas, eu nasci nas Quintas, na rua Nações Unidas. E aos 3 anos de idade, meu pai foi embora de casa. Nos abandonou e ficou minha mãe, com eu e as mães, e nós ficamos num sufoco muito grande, porque eu tenho 54 anos, há 51 anos, por exemplo, uma mulher sem emprego, sem profissão, sem renda, era muito difícil. Então, no início, com 3 anos, a gente não pensa em nada, mas aos 5 anos eu fui morar em Lagoa Seca, na rua São José, em frente ao Baobá, que é hoje o Baobá do Poeta, né? Então eu morei ali, eu vi aquela árvore, eu vivenciei, eu brinquei, aquele era meu brinquedo predileto, subir naquela árvore, Baobá. Então aos 4, 5 anos de idade eu ainda não pensava muito em nada, mas eu tinha uma única coisa, eu pensava em comer, que eu passava muita fome. Eu e minhas irmãs, nós vivíamos uma fase muito difícil em Lagoa Seca. Minha casa não tinha TV, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tínhamos água encanada. Na verdade, nós não tínhamos absolutamente nada, só uma coisa, fé, nós tínhamos. E a nossa mãe, que nos passava muito caráter e muita determinação. E aos 7 anos de idade, eu quis ser empreendedor. Eu queria mudar minha vida, como eu não sabia ainda. Então eu pensava, meu Deus, a fome aqui é uma coisa... A primeira coisa que eu pensava é só comer. Na minha vida, eu acordava, dormia e acordava pensando em comer, porque era uma coisa que não existia lá em casa praticamente. Os estudos, não havia espaço para isso? Não existia. Eu estudei até o 4º ano primário, na verdade. Então, e depois disso eu tive que sair porque eu não podia mais pagar. Minha mãe não podia pagar e eu tinha uma bolsa de estudo do Monsenhor Valfredo Gugel na época. Eu estudava no Colégio Maristela, que era Santa Filomena, e depois Maristela. Mas aí quando o governador saiu do mandato, a bolsa de estudo eu perdi, eu não pude continuar os estudos. Então, o que aconteceu comigo, eu pensava de ser empreendedor, mas eu não tinha ido, esse nome nem existia ainda. E o que foi que eu fiz? Eu peguei um papelzinho, alguns papéis, escrevi, desenhei um boneco, uma bicicleta, e escrevi uma mensagem embaixo: este é Jussier e precisa ganhar uma bicicleta.
E o que naquele momento, Nelson, sem saber, eu estava criando um cartão de visitas. E eu saía entregando nas mercearias, nas bodegas, nos açougues, nas igrejas. Uma das igrejas que eu entregava muito era naquela tenda, na 7 com a 2 ali. Aquela igreja vizinha a uma loja de material de pesca e tal. Então o que acontece? Naquela igreja eu entregava de manhã, que era na escola dominical, e à noite eu entregava na rua, na igreja São João, que era Padre Pio, que estava por lá, entendeu? Então acho que era Padre Pio ainda já. E eu entregava lá à noite pro cartãozinho. Meus colegas criticavam, você não vai conseguir essa bicicleta, mas tanto que eu distribuí o cartão, que eu recebi a bicicleta do pastor americano, chamado Pastor Orlando, que a gente chamava Pastor Orlando, que a pronúncia certa, se eu não me engano, era Haaland, mas a gente falava Pastor Orlando, ele me deu uma bicicleta, Monarch barra Forte circular. Que maravilha! E aí eu tinha duas opções na vida naquele momento, ou eu ia brincar de bicicleta, ou eu tinha que começar a constituir a minha primeira empresa. E como é que eu fui construir a minha primeira empresa? Eu comecei a alugar minha bicicleta, porque ninguém tinha bicicleta Monarch nova naquela época. E eu fui alugar minha bicicleta a 10 centavos de cruzeiro, eu acho, não lembro qual era a moeda, mas eu ganhava dinheiro o dia inteiro alugando minha bicicleta e com esse dinheiro eu comprava suco e brote para comer em casa. Seu primeiro negócio, portanto, foi alugar a sua bicicleta. Foi. E quando e como começou a banca do jornal? A banca de jornal começou quando eu voltei do Rio. Eu fui ser militar depois de trabalhar já com vendas em muitos lugares aqui de Natal. E aos 17 anos eu entrei na Marinha, fiquei na Marinha durante 4 anos, que também foi um sacrifício muito grande, foi um aprendizado e um sacrifício. Por quê, Nelson? Porque na Marinha eu morava no quartel, eu chamava o famoso mochilão. Eu morava no quartel, mas eu morava no quartel por opção, porque eu mandava todo o dinheiro para minha mãe aqui em Natal, para sustentar, para poder melhorar a vida delas. Eu tinha 17 anos quando entrei na Marinha, fui ser fuzileiro naval e morei 4 anos lá. E o que eu fazia? Eu tirava o serviço de todo mundo. Como eu morava no quartel, ficava todos os finais de semana, os cariocas diziam assim, Jussier, tu tira meu serviço? Eu digo, claro que eu tiro. Mas para isso eles pagavam, isso é uma coisa que acontece muito, pagavam, davam uma gratificação para a gente tirar o serviço dele. Como eu morava no quartel, eu tirava o serviço das pessoas, então eu juntei uma grana do meu dinheiro, do meu salário, junto com o serviço que eu tirava. Eu voltei para Natal e aí eu comprei, depois de trabalhar com tantas e tantas coisas, eu comprei uma banca de revistas e daí a minha trajetória começa a partir da banca de revista. Qual o grande diferencial do seu marketing de vendas, que extrapolou os limites de Natal, do Rio Grande do Norte e do Brasil, inclusive, nessa área como jornaleiro? Nelson, o seguinte, eu sempre digo nas palestras pelo país inteiro que para ser empreendedor de sucesso é necessário que você tenha um estudo de mercado. Hoje as pessoas trabalham, eu quero colocar meu negócio, eu quero deixar de ser empregado para ser empregador ou empreendedor. E as pessoas têm que se conscientizar, nossos telespectadores que estão nos assistindo, que querem ser empreendedores, que quando você sai de empregado para ser dono de empresa, você trabalha muito mais. A responsabilidade é muito maior, porque os custos, tudo aumenta. Então, as pessoas, quando eu coloquei a minha banca de revistas, eu queria mudar a forma de vender revistas. Então, eu recriei a forma, eu não vendia revistas e jornais. Eu vendia a informação quente que o cliente precisa entender, ele precisa conhecer. Então, o que eu fazia? Eu ia buscar revista na distribuidora lá embaixo, de Maneco, que você conhece muito bem, seu Manuel Lopes, do Armazém da Caridade. Eu ia buscar revista lá na distribuidora dele. Quando eu chegava de 6h30 na minha banca, a minha mulher ficava abrindo a banca, eu ficava lendo as principais revistas que estavam sendo lançadas naquele dia. E quando o cliente chegava às 7 horas na banca, às 7h30 começava a chegar, o que acontecia? Eu já sabia todas as informações quentes do dia. Então eu vendia, não a revista, eu vendia a informação quente para o meu cliente, que é isso que ele carece, é isso que ele precisa, é isso que ele busca. Porque o cliente, vender não é mais atender. Vender é entender o cliente, que nem sempre sabe o que quer. O cliente tem sempre razão? Não. O cliente nem sempre tem razão, mas você não pode discutir com o cliente, porque muitas vezes o cliente chega na sua loja, na sua empresa, ele passou por problema, ele é um ser humano como eu, como você, como todos que estão nos assistindo. Ele tem problemas, ele mágoas, ele tem raiva, ele tem estresse de trânsito. Às vezes o cliente chega numa empresa, aconteceu um fato bem interessante na minha banca de jornais. No dia dos pais, há uns 6 anos mais ou menos,
a minha filha estava distribuindo, a gente sempre fazia alguma coisa, minha filha estava distribuindo uma cestinha com um bombom e um cartãozinho. Todo pai que entrava na minha banca, nós dizíamos, eu e minha mulher, bom dia, seja bem-vindo à nossa banca. E minha filha dizia, feliz dia dos pais, e entregava uma cestinha. E um cliente que ia na nossa banca, de vez em quando ele ia lá, não era um cliente diário, era um cliente semanal. Quando ela entregou a cestinha para ele, disse, bom dia, feliz dia dos pais. Ele disse, mau dia. Quer dizer, ele teve razão de dizer isso? Não. Mas nem por isso eu fui de encontro àquele cliente. Eu apenas, a minha filha ficou chorando, porque ela tinha uns 7, 8 anos. Eu disse, vinha para cá, minha filha e tal. E aí, quando ele saiu, alguns clientes que estavam na minha banca disseram, José, eu jamais teria atendido este moço. Eu teria dito, não vou vender a você não. E eu respondi para o cliente, olha, um dos que estavam na banca, eu estou feliz com o que faço, ele talvez esteja com um problema. Então, eu não posso ir de choque, de me chocar com o cliente. E o que aconteceu naquele momento, uns 15, 20 dias depois, a gente continuou atendendo ele muito bem, todo dia ele chegava lá, como a gente atendia todos os outros clientes, e ele me chamou de lá, disse, eu queria falar com você. Eu disse, pois não. Aí ele disse, olha, eu queria lhe pedir desculpa pela grosseria que eu fiz com a sua filha. Mas teve um motivo. Naquele dia dos pais, eu liguei para o meu filho, que fazia 2 anos que eu não falava com ele. E quando eu liguei para ele, ele desligou o telefone. A primeira pessoa que eu encontrasse, eu daria um murro. Felizmente foi sua filha, eu disse só um mau dia. Quer dizer, naquele momento, se eu tivesse ido de encontro a ele, podia ter acontecido alguma coisa. Então, a arte de vender é a arte de engolir sapos. É a arte de você assimilar as coisas, de você estar ali para levar pancada também. Então, quem não gosta de público não deve trabalhar com vendas. Eu sempre digo nas minhas palestras, vender é importante que você goste de público. Porque quem gosta de público precisa de treinamento. Quem não gosta de público precisa de tratamento, psiquiátrico principalmente. Sem dúvida. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. A FEComércio realizou esta semana mais uma edição do projeto RN em Foco. Na ocasião, tratou do tema As Obras de Mobilidade da Grande Natal e contou com a presença da secretária de Infraestrutura, Kátia Pinto. Parabéns a Marcelo Queiroz pela preocupação com o assunto. Voltamos à nossa entrevista com o jornaleiro Jussier Ramalho, que hoje é o número 1 no ranking dos palestrantes do Brasil. Mais uma vez, parabéns a você, Jussier. Eu queria saber o seguinte, é mais fácil vender um negócio ou a imagem de alguém? As duas coisas, porque você vende produto, ideias e serviços. O que o empreendedor, o vendedor precisa entender é que para vender bem precisa conhecer bem. Ninguém vende bem aquilo que não conhece, ou melhor, aquilo que não compra para você. Quando você vai vender um produto, é muito importante que você primeiro compre o produto para você, ou seja, pelo menos você tem a ideia que, será que se eu pudesse eu compraria esse produto para mim? Então, essa é a grande sacada, você tem que entender que para você vender bem, precisa conhecer. Eu não tive formação acadêmica, mas eu leio muito. Eu leio geralmente um livro por mês. E, como você já viu, eu lancei um livro, que é Você é a Sua Melhor Marca, que já é um best-seller no Brasil.
lançado pela Campus, que não é fácil você lançar um livro no Brasil e ser best-seller, meu livro já é considerado um best-seller. Então, eu tento vender a minha imagem, eu mostro no meu livro que você é a sua melhor marca, ou seja, nós somos uma marca. Desde o momento que nós nos preparamos no ensino universitário, por exemplo, quando você começa a ser um aluno ou despojado, ou nerd, ou um aluno mediano, ou um aluno que se destaca, um aluno que não se destaca, você está construindo uma imagem. A forma como você se veste, a forma como você se porta, os lugares que você frequenta, quem você ajuda, onde você participa, o que é que você pensa de vida, isso tudo é a construção de uma marca. Por exemplo, empresários que só pensam em si, ele constrói uma marca para ele também, boa, não esse é o problema dele, mas, por exemplo, eu particularmente, eu acho que construir uma marca pessoal, por exemplo, é quando você faz um belo trabalho na sua empresa, na sua comunidade, na sua cidade, e você pode ajudar não só a você e os seus familiares, como o entorno onde você está inserido. Porque para vender é muito importante, para você ficar conhecido, construir uma marca, primeiro você foca em vender para o seu bairro, depois para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, depois para o mundo. Eu acho, a minha opinião é essa. Seu livro é sucesso e todo mundo sabe disso. A pergunta é o seguinte, virão outros livros? Não, virão outros. Nós estamos já começando um novo projeto para lançar no final desse ano ou no início do próximo. O meu primeiro livro foi Você é a Sua Melhor Marca, mas assim, no Brasil já foram lançados vários livros, uns 5 livros mais ou menos, onde contam alguma coisa sobre minha vida, fazem citações e tal. Por exemplo, eu conversando com você, eu lhe mostrei, eu fui há uns 2 anos para a Academia Paulista de Letras, receber um título de doutor honoris causa, e lá estavam pessoas como Viviane Seno, Washington Oliveto, Nizam Guanais, foram homenageados também Silvio Santos, Abraão Kaczynski, Jorge Gerdau, e José Alencar, Antônio Hermílio de Moraes, Ivan Zurita. Quer dizer, eu fiquei muito feliz de estar um jornaleiro, dono de uma banca de revista, no meio da rua, em Natal, na esquina do continente, onde o vento faz a curva. Estava lá com eles. Quer dizer, a homenagem era a mesma para todos. Eu estava recebendo o título de doutor honoris causa na Escola da Vida, na Academia Paulista de Letras. Para muitos seria impossível. Para mim, não foi impossível. Eu fiz acontecer. O livro, inclusive, eu trouxe até aqui para você ver. Ó. Muito bonito o seu cenário aqui. Tá? Aproveitei a sua cadeira mostrar. Está aqui o livro Escola da Vida, onde conta um pouco da minha história e todos os homenageados estão aqui, os 30. E, recentemente, eu fui entrevistado, escolhido entre milhares de pessoas no mundo inteiro pela Calip americana, que é esse livro aqui, onde eles mostram que existe os 20 melhores do mundo no que fazem. E aqui dentro eu até selecionei para que as pessoas possam ver, aí todo em inglês, tem um livro mostrando aqui, ó, José Ramalho, aos 14 anos, descobriu seu DNA de vida e começou a ser hoje um palestrante internacional. Então, esse livro foi lançado no final do ano agora nos Estados Unidos, já é citado pela New York Times aqui, ó, você pode ver, aqui, ó. Então, é um exemplo que eu mostro que você tem, a vida só é muito mole, só é muito dura para quem é muito mole. As pessoas precisam entender que sucesso é suor, é trabalho, é sacrifício, é determinação. Sair de Manaus, 48,2 graus, e para Palmas, no Paraná, 3 graus, é choque térmico, e choque térmico é sacrifício. Sem dúvida. José, me diga uma coisa, você fez incursão na área de assessoria política. A pergunta é bem rapidinha, se você gostou e se você já pensou alguma vez em ser político? Nelson, eu lhe digo assim, eu trabalhei algumas vezes com política e não tenho boas lembranças, sabe? Teve um aprendizado, claro que tive um bom aprendizado, conheci pessoas, conheci políticos, e foi um período da minha vida onde eu teve um aprendizado, porque tudo na vida, mesmo que seja uma coisa ruim, é sempre um aprendizado. Mesmo que seja um insucesso, é um aprendizado. Em 2004 eu me candidatei, porque eu não queria mais trabalhar com ninguém. Eu não queria mais ser assessorar a campanha de ninguém. Eu me lancei dentro da banca de revistas. Então eu não fui fazer o que muitos fazem, você sabe muito bem, você foi político, sabe como é que as coisas acontecem. E eu não fui fazer aquilo, eu fiquei dentro da minha banca fazendo política, dentro da minha banca pedindo voto para um e para outro. E tive quase 2.000 votos, ou seja, votos meus. E aí eu não fui nem atrás de suplência, de nada disso, porque eu não me interessava. Inclusive, logo em seguida, me desfilei de partido, porque não me interessava mais o mundo político.
E me interessava, sim, o mundo empresarial. Esse mundo que eu estou hoje, porque é um mundo, quando você faz as coisas bem feitas, as pessoas reconhecem. E na política, às vezes o reconhecimento ele não vem pela meritocracia. Sem dúvida. Eu quero uma pergunta bem rapidinha, bem rapidinha. Quantas palestras você faz ao ano? Em média, 120 palestras ano. A média é essa. 120 palestras ano. É. Aqui no Rio Grande do Norte, quantas você faz nesse período? 3 ou 4 por ano, no máximo. 3 ou 4 por ano. De 3 a 4. O ano passado eu fiz 4 palestras o ano inteiro. Esse ano eu fiz uma palestra assim, aqui em Natal até agora. Então é muito mais fora do estado do que aqui. 99% é. E no exterior? Também, eu faço. Agora há pouco eu fui convidado para ir para um evento no Uruguai, vou fazer alguns eventos em Portugal, vou fazer esse ano ainda, e fora do Brasil. Então, com tradução simultânea, porque eu não falo inglês. E eu brinco muito até. Por que você não fala inglês? Porque o americano, quando vem dar palestra aqui, ele fala em tradução simultânea. Por que eu sou brasileiro, tu vou para lá, não vai ter tradução simultânea também? Vai ter tradução simultânea também. Sem dúvida, sem dúvida. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. Aconteceu esta semana na sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte o seminário Criança e Adolescente. Defenda esse time para uma jogada sem violência. A grande preocupação é para que as pessoas se empenhem em evitar o aumento dos índices da exploração sexual no período da Copa do Mundo de 2014. Voltamos à nossa entrevista com Jussier Ramalho e eu queria saber uma coisa, Jussier. Como e quando surgiu a sua primeira oportunidade e quem foi ou quais foram pessoas ou empresas que lhe ajudaram e que lhe incentivaram nessa carreira tão promissora e tão bonita? Aqui em Natal, eu devo, primeiro, a grande oportunidade de palestra foi um professor de uma universidade que me convidou para dar uma palestra no curso dele, e grande palestra mesmo foi o Sérgio Freire, do consórcio, me convidou, ele era presidente do CDL, e eu fui lá através do pai, do Zé Pinto Freire, né? Que eu falei com ele, ele me levou lá e eu consegui que ele me colocasse numa convenção. E a nível nacional eu devo muito a Roberto Justus, a Alexandre Garcia, a Stephanie Canites, a Ricardo Bellino. Essas pessoas, eles foram os grandes baluartes da minha vida. O Antonino Trevisan, que me abriram portas, inclusive o Roberto Justus me convidando para participar do Aprendiz, dando um depoimento no YouTube que eu era um dos melhores palestrantes do Brasil. Eu já trouxe o programa 2 vezes para Natal. Isso para mim foi muito interessante e abriram muitas portas. Eu devo muito a essas pessoas. Eu sou muito grato, tanto a nível local como nacional, a essas pessoas. Jussier, você alguma vez sentiu algum tipo de preconceito? Muitas vezes. Natal, inclusive, já fui sentir esse preconceito quando as pessoas dizem assim, vamos contratar Jussier. Não, ele é aqui de Natal, jornaleiro, vai fazer o quê? Como nacional também, às vezes chegava nos lugares. Hoje não mais, mas no início, quando eu comecei, esse jornalista vem dizer o que aqui pra gente, de Natal, vem falar o quê e tal. Chamamos, às vezes, muita gente de Paraíba, né? Porque você é do Rio Grande do Norte, o nordestino é Paraíba e tal.
E aí, vem falar o quê? Isso é discriminação para mim. E era muito ruim, eu sofria muito com isso, mas depois eu comecei a assimilar isso numa boa e toco a bola. Te transformou em zen. É. José, outra coisa, você falou durante a entrevista, você falou na sua esposa, falou também na sua filha, inclusive aquele exemplo lindo, ela no Dia dos Pais. A pergunta é a seguinte, a família é importante na trajetória do sucesso? Super importante. Qualquer empreendedor, qualquer homem, qualquer ser humano, para ter sucesso, ele precisa ter família, a base familiar. Os pilares do sucesso é a família. Na frente de um grande homem existe uma grande mulher. E eu tenho 4 mulheres na minha vida, que é minha mãe, minha irmã, minha filha e minha mulher. Elas, por exemplo, minha filha com 15 anos, mas desde os 9 me ajuda nas palestras aqui no Nordeste, desde os 10, aliás, ela vai vender livros comigo, para aprender como é que funciona. Então, minha mulher, ela toma conta das coisas e nós temos a banca. Minha mulher trabalhava das 6 da manhã, eu e ela, até as 10 da noite, 365 dias por ano. Recentemente, nós passamos a banca para frente porque eu fui assaltado 21 vezes. Minha mulher foi 8, eu fui 9 e os funcionários também foram assaltados. Então, era um índice muito grande de assalto, eu estava correndo risco, eu sofri muito com os assaltos, fiquei abalado, entendeu? Então, era um terror. E por isso que eu resolvi passar a banca para frente. E agora, sem família você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu sou muito grato aos amigos que me ajudam, que me incentivam, e a minha família que está sempre do meu lado, me dando força, para qualquer situação, boa ou ruim, dizer assim, estou com você e não abro. José, agora no mês de junho vai acontecer o 2º Fórum Empresarial do Rio Grande do Norte. A pergunta é o seguinte, você é um dos homenageados, você e Marcelo Alecrim. Como é que você se sente sendo homenageado na sua própria terra? Depois de tantos problemas, obviamente, da luta para ter esse sucesso, como é que você se sente sendo homenageado? Nelson, isso não tem preço. Você ser reconhecido no lugar que você mora é o melhor pagamento que existe. Para mim, o maior cachê que eu poderia receber em São Paulo, Rio ou fora, isso não paga uma homenagem dessa aqui em Natal. É mostrar para os meus conterrâneos, para os meus irmãos aqui, como é importante você trilhar um caminho, você lutar, batalhar, ter planejamento, ter foco, ter estratégia para conseguir chegar a algum lugar. Eu me sinto muito feliz, lisonjeado, porque, inclusive, Marcelo Alecrim, ele faz um prefácio no meu livro, Você é a Sua Melhor Marca, que está aqui na frente. Ele também é um dos homenageados, ele é uma referência extraordinária de empreendedor no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, a 4ª maior distribuidora. E eu, um jornaleiro, dono de uma banca de revista na Afonso Pena, no Canteiro Central, queria dizer de antemão a todos que irão dia 11 no Teatro Riachuelo, eu estou feliz demais. Agradeço primeiro às pessoas que me convidaram, a KM, e segundo, ao maior pai que eu nunca tive na vida, nunca tive na terra, que é o Pai do Céu. Eu sou muito grato a ele por tudo que tenho recebido. Eu sei que tenho muito mais do que mereço. A última pergunta, bem rapidinha, o diretor está dizendo que a gente só tem 1 minuto, é o seguinte, como é que você se sente sendo o número 1, o primeiro palestrante do Brasil e um dos 20 maiores vendedores do mundo? Feliz porque sou do Norte, sou natalense, sou do Rio Grande do Norte. Levo isso essa mensagem em todas as palestras que eu vou no mundo, no Brasil e fora, mostrando que eu sou de Natal e que eu sou uma referência hoje, porque eu ensino o que sei e pratico o que ensino. Ser número 1, a chegar aqui não é tão difícil. O mais difícil é permanecer no topo. Eu estou lutando. José, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Mais uma vez eu lhe agradeço. E quero dizer a você que estaremos todos juntos no dia 11 de junho. Eu queria que você falasse bem rapidinho, convocando o nosso telespectador para assistir a esse evento. Você que está nos assistindo agora, dia 11, no Teatro Riachuelo, 19h30, estarei te aguardando lá para te abraçar, autografar o livro e você conhecer um pouco mais da minha história, dessa vez como uma palestra. Você é a sua melhor marca. E a você, meu caro telespectador, um ótimo início de semana, certo de que no próximo Ponto de Vista estaremos aqui com um novo assunto do seu real interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.